Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14 e, como sempre, destacando as informações de Bento Gonçalves e também da região. Nesta edição você confere: Bento Gonçalves adere ao decreto do governo do estado, mas mantém a realização de diversos serviços. Vazamento de produto químico no bairro Santa Marta é contido pelos bombeiros. O susto foi grande entre moradores da rua Aurino Zandonai. Pandemia. Nova onda suspende a emissão de carteiras de identidade no IGP e cirurgias eletivas no Taquini. Brigada Militar apreende pela terceira vez um menor vendendo drogas no bairro Maria Goretti. Esportivo fecha o grupo para a temporada 2021 com 30 jogadores. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. A Prefeitura de Bento Gonçalves aderiu aos novos regramentos de distanciamento controlado definidos pelo governo do estado. Com isso, uma série de medidas de restrições e até mesmo de liberações serão gerenciadas pelo próprio município. As novas regras dizem respeito ao funcionamento do comércio, restaurantes, escolas e até mesmo a realização de missas, entre outros serviços da comunidade. O prefeito Diogo Siqueira comentou sobre o decreto e como o município deve agir neste momento em que, novamente, é registrado aumento considerável nos casos de coronavírus na cidade. A região da Serra Gaúcha continua na bandeira preta pelo modelo de distanciamento do governo do estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado, o governador Eduardo Leite, criou algumas imposições, um regramento um pouco mais rigoroso nesse momento difícil. É importante a gente lembrar, o número de internação com UTI no estado do Rio Grande do Sul tem crescido muito. E, obviamente, a gente não vive em uma ilha e as referências são estaduais. Nós vamos seguir o regramento, mas com uma condição também. Defendemos a autonomia dos municípios. Defendemos a cogestão de Bento Gonçalves em relação ao estado do Rio Grande do Sul. Ninguém melhor do que o próprio cidadão do município, ninguém melhor do que a própria sociedade do município para entender dos seus problemas e das suas peculiaridades. Nós vamos seguir o regramento e a partir de amanhã nós iremos voltar com a creche na rede pública. A creche, na nossa visão, é um serviço essencial e por isso lutamos pela liberação dessas aulas. Os pais precisam de um local para deixar os filhos para poderem trabalhar e as crianças precisam do convívio entre elas para ter uma vida saudável. Logicamente, com todos os cuidados possíveis. As aulas da pré-escola, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, voltam a partir do dia 1º de março. Na rede particular, na rede privada, creches, pré-escola, primeiro e segundo ano, já estão autorizadas a voltar, dependendo da vontade da própria escola particular. O governo do estado também impôs algum regramento mais forte para o horário das 20 horas até as 5 horas da manhã. Iremos seguir esse horário. Vamos fazer uma fiscalização muito rígida e foi isso que o governo nos pede e que a própria sociedade também pede. Temos que ter uma rigidez nesse controle. Obviamente, o serviço essencial continua trabalhando, mas temos que ter esse cuidado. E eu peço a cada cidadão, devemos ter todo o cuidado possível a partir de agora. Os casos estão aumentando, a rede de saúde acaba ficando saturada e isso cria uma enorme dificuldade. Precisamos seguir os regramentos, precisamos ter o cuidado de evitar o convívio social quando a gente puder evitar, obviamente, e assim a gente pode vencer o coronavírus. Vamos vacinar toda a população possível e seguiremos quando chegarem as novas levas de doses, vamos vacinar todos os idosos e seguindo os protocolos do governo federal. Nós podemos acessar todas as informações no link abaixo também, com o decreto do estado e o nosso próprio decreto, e podem ter certeza,
Vamos trabalhar da melhor forma possível e o mais rápido possível para podermos vencer o coronavírus e ter uma vida normal o mais breve possível. O decreto pode ser acessado no site da Prefeitura, onde constam todos os detalhes das novas medidas de restrições, visando combater a disseminação do coronavírus. E assim como em Bento Gonçalves, em Garibaldi, a Prefeitura tem registrado nos últimos dias um aumento considerável quanto a exames de detecção da Covid-19, bem como de internações pela doença. A secretária da Saúde, Clarice Lagunaz, traz mais detalhes sobre a situação enfrentada na cidade. Temos observado que os atendimentos em consultas têm aumentado semanalmente. Nas últimas semanas tivemos um acréscimo de 26% nas consultas. E em relação à coleta do PCR, tivemos 80%. Esses dados têm nos preocupado muito. Hoje, na cidade de Garibaldi, temos 58 casos ativos, 107 isolamento a domicílio e 7 pacientes usando a UTI do município, sendo que todos são de fora. Este é o momento que venho solicitar à comunidade a colaboração e um empenho para que possamos evitar as aglomerações, reforçamos nos cuidados de higiene, no uso da máscara e do álcool gel, sempre respeitando os protocolos do Ministério da Saúde, para que possamos controlar e amenizar o momento da pandemia. O Hospital Tacchini segue analisando caso a caso a realização de cirurgias eletivas, as quais foram suspensas diante da pandemia. Desde o dia 15 de dezembro, os procedimentos tiveram, em média, uma redução de 30%, sendo priorizadas as cirurgias oncológicas, tendo em vista que a suspensão pode causar risco de agravamento do quadro de saúde dos pacientes. Todos os dias, a direção da instituição analisa a real necessidade das cirurgias eletivas, procurando alinhar o procedimento de acordo com a ocupação atual da UTI adulto. Nesta semana, em função da diminuição do número de vagas disponíveis, até mesmo as cirurgias oncológicas precisaram ser reagendadas. E termina nesta quarta-feira o prazo para que os selecionados comprovem as informações prestadas na inscrição ao ProUni de 2021. A lista com o nome dos selecionados para o primeiro processo seletivo do ano, bem como o cronograma do programa, pode ser acessada por meio do site do ProUni. Neste ano, o programa oferece bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino, localizadas em todos os estados e também no Distrito Federal. Mais de 162 mil bolsas estão sendo ofertadas nesta edição do ProUni. Deste total, mais de 52 mil são para cursos na modalidade de educação à distância. Um dos setores afetados diretamente com o decreto do governo do estado quanto às restrições de funcionamento foi o comércio. Desde o início da pandemia, diversas lojas encerraram as suas atividades, outras precisaram demitir funcionários e o setor literalmente precisou se reinventar. Aqui em Bento Gonçalves, essa realidade não foi diferente e o Sindilojas tem procurado apoiar os seus associados e a própria comunidade, de modo a garantir a representatividade do setor na economia local. Na segunda-feira, muito trabalho, muito esforço, seja por parte da FEComércio buscando convencer o governador da necessidade da flexibilização do comércio, mesmo em bandeira preta, trabalhando muito em prol de não fechamento dos estabelecimentos comerciais, o que é a liberdade econômica. Trabalhamos muito aqui no Sindilojas com esse conceito, pois nossos representados precisam sobreviver, precisam empregar, precisam trabalhar. Aí, a partir daí, ficamos sabendo de que o recurso impetrado pela MESN, pela Serra Gaúcha, não foi aceito, pois nenhum recurso foi aceito. Dessa vez o comitê de crise não quis nem avaliar os recursos para
dar uma certa flexibilidade. Ao mesmo tempo, o governador e sua comissão foram sensíveis aos prefeitos, quando lá estiveram e pediram que fosse recolocada a prática da cogestão, ao qual o governo do estado estava intencionado a não conceder. Então, com isso, conquistamos prometemos que teremos os maiores cuidados para que as contaminações desacelerem, precisamos desse movimento e, ao mesmo tempo, poderemos trabalhar, então, com uma capacidade mais reduzida, com mais restrições. Ou seja, toda atividade econômica, salvo algumas exceções, terão que fechar às 20 horas para poder reabrir somente às 5 horas da manhã do dia seguinte. E, ao mesmo tempo, os que podem trabalhar, as restrições são de uma pessoa a cada 6 metros quadrados e a aplicação do básico de EPIs, que são máscaras, uso do álcool em gel, ventilação cruzada nas lojas, enfim, tudo de novidade que os protocolos atuais trouxeram. Eu acho que para nós ficou de bom tamanho, porque, como eu disse anteriormente, não queremos o fechamento das lojas, isso seria ruim para todo mundo, e ao mesmo tempo entendemos que estamos com todos os cuidados, mostrando que o comércio é muito responsável na aplicação dos protocolos e dos EPIs, tendo liberdade de trabalho e até com uma liberdade em canais de que a gente está começando a engatinhar na maioria do comércio, que é o teleentrega, teletrabalho, takeaway e drive-thru. Então, eu acho que não ficou tão bom, tão ruim como a gente imaginava que poderia ficar, mas é preocupante, pois agora temos uma onda a mais para enfrentar e vamos ver nas próximas semanas como é que fica essa situação. Para enfrentar a pandemia, a entidade tem disponibilizado aos seus associados medidas práticas para enfrentarem o momento, além de oficinas e cursos online. A mais recente iniciativa é a possibilidade que os lojistas têm de higienizar os seus estabelecimentos com a aplicação de ozônio, tido como um bactericida natural e de forte eficácia na eliminação de vírus. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. A semana que começou com sol já apresenta mudanças e a instabilidade atinge diversas regiões, desde a fronteira
até o litoral gaúcho. A parte sul do estado segue sendo a menos atingida, mas pontos isolados continuarão tendo sol entre nuvens e, com isso, pancadas de chuva. O avanço de uma frente fria afastada por alto mar estimula a formação de muitas áreas de instabilidade em parte do sul do país nesta quarta. Por isso, a previsão é de um dia com o céu encoberto e temporais a qualquer hora, desde o extremo norte gaúcho, em grande parte de Santa Catarina, inclusive na capital, e também sobre o litoral do Paraná. Chove forte entre a tarde e a noite na região de Curitiba e também sobre Guarapuava. Já no centro-oeste paranaense e no norte gaúcho, o dia ainda será com aberturas de sol e pode chover forte entre a tarde e a noite de forma isolada. O tempo volta a ficar firme na metade sul e leste gaúcha, incluindo a capital Porto Alegre. Em Florianópolis, mínima de 21, máxima de 27 graus, e em Curitiba, mínima de 18, máxima de 28 graus. Para Bento Gonçalves, teremos na quarta-feira, de acordo com o clima-tempo, presença do sol entre nuvens e as chuvas voltam a ocorrer entre a tarde e a noite. As temperaturas devem variar nesta quarta-feira entre a mínima de 17 e a máxima chegando a 31 graus. O Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Nesta quarta-feira, dia 24, à tarde, a Câmara de Vereadores vai receber os representantes do Executivo Municipal para fazer a prestação de contas dos gastos na saúde. Uma obrigação por lei. Agora serão os números do último quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro, e é claro, com a consolidação do que teria sido recebido e gasto até 31 de dezembro de 20 e, consequentemente, o saldo ou não de valores a gastar a partir de 1º de janeiro. Eu acredito que se houver algum vereador que estiver interessado e tiver a capacidade de ajudar a comunidade, será um grande momento, um bom momento para fazer alguns questionamentos. Pelo que eu estou sabendo, a prestação de contas vai ser da mesma maneira como sempre. Números absolutos, números genéricos. O que isso significa? Significa que o que importa, eu acredito, para a cidade é saber aonde são aplicados os recursos. E aqui não me refiro aos recursos de um modo geral. Vou me ater apenas àquilo que interessa nesse momento e vem criando desconfianças já há algum tempo, que são os gastos relativos ao combate do coronavírus. Pelo que estou sabendo, Bento Gonçalves, e será apresentado no relatório, Bento Gonçalves recebeu R$25.880.000 para o combate do coronavírus. Pelo extrato que será apresentado, tudo indica, estarão ali números absolutos. 8 milhões e poucos enviados para o Taquini por portarias no ano passado. E 16 milhões e alguns quebrados, que não são poucos quebrados, vão aparecer numa rubrica Fundo Municipal da Saúde. Ora, isso para nós não significará nada. A pergunta para além do que foi repassado para o Taquini, e o Taquini, depois que eu diga, e parece que tem dito e informado ao Conselho Municipal da Saúde onde tem gasto, aqui a questão que parece interessar neste momento, até porque temos novos vereadores, é o seguinte: exatamente aonde, seria a pergunta, foi gasto 16 milhões e pouco de reais? Em equipamentos, em obras, em oxigênio, em pessoal, estrutura, remédios, ivermectina? Em que foi gasto? É isso que a comunidade quer saber, para dar transparências. Então, o que se espera, se essa efetivamente prestação de contas sair, talvez não saia por causa da bandeira preta, ou se ela sair através de videoconferência, que sejam feitos esses questionamentos
de forma inteligente, pontual, segura. Sugiro aos vereadores que verifiquem esses dados que serão reveladores, que devem vir ao conhecimento público. E digo mais, sugiro um outro questionamento aos vereadores, inteligentes e preocupados com a comunidade e no seu mistério de vigiar o executivo. Aqui parece que há um detalhe importante. Na prestação de contas aparecerá R$ 25.880.000 vindos do governo federal. Mas a pergunta é a seguinte: nesses 25.880.000, estão os 11 milhões concedidos por uma portaria ministerial em julho do ano passado, em que, segundo um projeto que foi enviado para a Câmara, praticamente 10 milhões de reais seriam gastos com pessoal e contratação de enfermeiros e técnicos em enfermagem? Esse dinheiro foi gasto para isso? Quem recebeu esse dinheiro? E mais, que deveria ser questionado. Uma lei específica, criada depois dessa ajuda para o combate com o coronavírus de um modo geral, até por proposta de um senador gaúcho, permitiu que o município gastasse os restos a pagar que havia numa conta junto à Caixa Federal, ou seja, dinheiro que não tinha sido gasto até 31 de dezembro de 19, que esses restos a pagar, que eram na ordem de 9 milhões e pouco, poderiam ser gastos pelo município mesmo a destempo, mesmo estando lá em restos a pagar que não poderiam mais ter sido utilizados. Ou melhor dizendo, não tinham sido utilizados até 31 de dezembro. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, em essência, porque a pesquisa pode revelar outros elementos. Primeiro, quanto é que veio para o município para o combate ao coronavírus? 25.880.000? Os 9 milhões e pouco do saldo que estava na Caixa Federal, retido porque não tinha sido gasto até 31 de dezembro de 2019, está dentro desse valor ou é extra? E daqueles 11 milhões e pouco que era para gasto do pessoal, foi gasto? Até porque, olhando as despesas que não são fragmentadas, são muito colocadas de forma genérica nesta tentativa de prestar contas à Câmara de Vereadores, chama a atenção um detalhe. O gasto com reformas e obras na UPA, tal de hospital que alguns chamam, a UPA 24 horas, no último quadrimestre aparece na prestação de contas, aparecerá como zero. Nenhum tostão foi gasto em setembro, outubro, novembro e dezembro em reformas ou obras novas. Será isso mesmo? Fica aqui a sugestão para a Câmara de Vereadores, fica aqui a sugestão para os vereadores, principalmente aqueles que estão chegando agora e que se sintam em condições de fazer questionamentos, porque devem fazê-los. A comunidade quer saber. E só vocês, aparentemente, com o poder do questionamento e nos revelar aonde foi o dinheiro do combate com o coronavírus e, efetivamente, afinal, qual foi o montante total de milhões de reais que vieram e ficaram à disposição de Bento Gonçalves. Não seria interessante saber tudo isso? Eu penso que sim. Pensem nisso e fiquem com Deus. A emissão de carteiras de identidade estão suspensas em Bento Gonçalves enquanto perdurar a bandeira preta no distanciamento controlado imposto pelo governo do estado. O anúncio foi feito pelo posto de identificação do IGP, o Instituto Geral de Perícias. A medida vai ficar em vigor mesmo com a adesão ao modelo de cogestão que permite empregar critérios da bandeira vermelha. De acordo com o IGP, os usuários que tinham horário marcado até 1º de março poderão reagendar a emissão pelo site do Instituto, igp.rs.gov.br. Aqui em Bento Gonçalves, os cidadãos podem buscar informações pelo WhatsApp 996 77 3389. Teve início nesta terça-feira a aplicação da segunda dose de vacinação aos profissionais da saúde aqui em Bento Gonçalves. Os trabalhos serão concentrados na Unidade Básica de Saúde Central no horário das 7h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 até às 5h15 da tarde.
é preciso apresentar o comprovante de vacinação da primeira dose para ser vacinado. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, até o momento foram aplicadas 5.510 doses da vacina, distribuída entre profissionais da saúde, idosos e indígenas. A vacinação segue feita até a próxima sexta-feira, dia 26. No início da tarde desta terça-feira, o portal do Governo do Estado, que monitora os casos da Covid-19 em todos os municípios, mostrava diminuição de 2 leitos na UTI do Hospital Tacchini, ocupados por pacientes acometidos com a Covid-19, se comparados aos dados da segunda-feira. No setor, outros 3 pacientes apresentavam suspeitas da doença, um a mais em relação ao boletim anterior. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 38 estavam internados, sendo que 16 eram portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 25 respiradores, ou seja, um a menos que o boletim anterior. Quanto à ocupação do uso de leitos fora da UTI, atualmente 35 pacientes seguem internados, 3 a mais que o levantamento da segunda-feira. Os dados constam no portal covid.saude.rs.gov.br, mantido pelo Governo do Estado e alimentado com dados que são sempre repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. Um vazamento de peróxido de hidrogênio mobilizou o Corpo de Bombeiros em Bento Gonçalves, que além de conter o produto, precisou orientar diversos moradores a sair de suas casas a fim de evitar problemas à saúde. O caso aconteceu por volta das 7 horas da noite da segunda-feira, na rua Aurino Argemiro Zandonai, no bairro Santa Marta. Uma bombona com o produto caiu de um caminhão e cerca de 300 litros acabaram vazando, atingindo a via, que foi logo bloqueada pelo DMT, Departamento Municipal de Trânsito. Conforme o Corpo de Bombeiros, o peróxido de hidrogênio é usado como base para a preparação da água oxigenada. O produto, se inalado, pode gerar queimaduras, lesões e levar à morte. Além do DMT, a Defesa Civil apoiou na contenção, fazendo barreiras de terra para que o produto não atingisse as bocas de lobo na rua. O motorista do caminhão não teve lesões, mas foi encaminhado para atendimento médico. As casas próximas ao local foram evacuadas até que todo o produto fosse retirado e a área, enfim, devidamente segura. No início da tarde da segunda-feira, a Força Tática da Brigada Militar apreendeu pela 3ª vez um adolescente de 17 anos. O curioso é que foi pelo mesmo motivo e no mesmo lugar. Ele estava comercializando drogas em um ponto conhecido no bairro Maria Goretti. A detenção ocorreu durante patrulhamento, visando a prevenção e repressão ao tráfico de drogas que acontece em diversos bairros da cidade. Ao ser abordado, o menor tinha consigo 37 pedras de crack e R$ 180 em espécie. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, mas acabou sendo liberado e entregue a um familiar. Ele já tinha sido apreendido nos dias 2 e também no dia 18 deste mês. E no esporte, neste ano, o Esportivo terá pela frente no primeiro semestre o Gauchão, que inicia já no sábado, e também a Copa do Brasil. Para isso, o time tem feito contratações pontuais para fechar o grupo, que atualmente conta com 30 jogadores, 7 a mais em relação ao início da pré-temporada no dia 11 de janeiro. O mais recente reforço foi no meio de campo, com a contratação do meia William Douglas de Amorim, 29 anos, vindo do Altay, da Turquia. Natural de Votorantim, em São Paulo, Amorim acumula passagens por clubes da Grécia e também da Turquia, e no Brasil passou pelas categorias de base do Corinthians e do Grêmio. O Esportivo estreia sábado no Gauchão diante do São José de Porto Alegre. O jogo será aqui em Bento, às 4 horas da tarde. Jornal TV Com fica por aqui. A gente traz mais informações na edição de amanhã, lembrando que o nosso programa tem reprises às 7 horas
e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. Ele é válido tanto para iOS quanto Android.